Oi, sejam bem-vindos ao Iniciando na Advocacia. Eu sou Caroline Vilela, segunda vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB do Estado de São Paulo, e estou junto com a ESA nesse projeto incrível. É um projeto que abre as portas para a jovem advocacia conhecer um pouco mais da advocacia na prática. É isso mesmo. Nós teremos diversos painéis, desde o Tribunal de Ética e Disciplina até como atuar no JEC, passando pela área familiarista e entendendo um pouco mais sobre as nossas prerrogativas profissionais. É tudo isso mais um pouco. São diversos painéis trazendo muito conteúdo prático para vocês. Afinal, a gente aprende teoria na faculdade, né? Processo e direito material, mas a gente não aprende o procedimento. Então, vem conhecer com a gente nesse projeto incrível da ESA voltado para a jovem advocacia. Um forte abraço a todos, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um painel do Iniciando na Advocacia. Agora é um tema super importante e que o jovem advogado, e nenhum advogado que está mais tempo na profissão, deu um tamanho importância, que é sobre o TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Nós estamos aqui nesse painel com o Dr. Uriel Aleixo e também com a doutora Juliana Dutra, que é presidente da Comissão da Jovem da OAB de Piracicaba. Passo a palavra agora ao Dr. Uriel. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Juliana. É uma honra participar desse painel com a senhora. Estou conhecendo agora, mas também já tenho boas referências da sua pessoa. Quero também cumprimentar a Carol Vilela, nossa querida amiga, nossa advogada jovem mais querida da região do ABC. Eu sempre digo isso porque a Carol, desde o início da advocacia dela, ela caminha conosco como se ela fosse já veterana de OAB. E é querida por todos, unanimidade na nossa região aqui do ABCDMR. E olha que nós temos muitos advogados aqui, né, Carol? E você, com esse sorriso que você está dando agora aí, ó, você cativou todo mundo com a sua forma bonita de trabalhar, de tratar os colegas. Então, eu fico muito agradecido e muito honrado por esse convite e quero colaborar com a jovem advocacia naquilo que eu puder. Eu que já estou caminhando para me tornar um decano na advocacia, acho que eu tenho um pouquinho de experiência e gostaria, sim, de compartilhar com esse pessoal que está chegando agora para engrandecer a nossa profissão e tocar adiante essa profissão tão sofrida, mas tão linda que é a advocacia. Estou à disposição de vocês. Pode continuar, fica à vontade, já pode falar sobre o tema. Legal, então vamos lá. Bom, o tema que nós estamos tratando aqui é o TED, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, e nossa profissão, todos dizem que a profissão, hoje ela está em pé de igualdade, ela deve estar em pé de igualdade, o chamado tripé da justiça, advocacia, Ministério Público e magistratura, e nós percebemos que tanto o Ministério Público quanto a magistratura têm os seus controles internos e externos, que servem justamente para apurar, punir condutas que sejam contrárias ao regramento daquelas instituições. Na advocacia não é diferente. Nós também temos o nosso Tribunal de Ética, que existe para apurar condutas de advogados que venham a transgredir normas éticas. E isso é muito salutar no exercício da nossa profissão, justamente porque, principalmente, o jovem advogado, e eu dei aula em faculdade na matéria de processo penal, e eu percebia que o jovem advogado, o aluno ainda, né, na verdade, o pré-jovem advogado, ele não existe uma disciplina, ou pelo menos não existia uma disciplina de ética na advocacia. E quando eu cheguei a lecionar também cursos preparatórios para o exame de ordem, e eu sempre defendi que eles estudassem muito o nosso Estatuto da Advocacia e o Código de Ética, porque aqui tem matéria que você tem o mesmo peso que outras matérias do exame de ordem, são tão importantes para fins de nota, mas são muito importantes também para fins da prática, do chamado sexto ano da advocacia, que é o sexto ano da faculdade, que é o início da advocacia, né? E aí, a gente eu sempre digo em entregas de carteira
que quando o advogado recebe a carteira de ordem, na verdade, ele está comemorando, mas ele está recebendo uma condenação. A condenação de estudar para todo sempre enquanto ele for advogado. E uma vez advogado, sempre advogado, né? Nós nos incomodamos, nós nos ficamos querendo resolver questões e cada vez mais nós precisamos estudar. E é impossível você se preparar para estudar, para defender pessoas, sendo que você não conheça o seu próprio regramento, a própria lei que rege a advocacia, que é o Estatuto da Advocacia. E dentro do Estatuto da Advocacia, nós temos também o nosso Código de Ética, que dita as regras de, vamos dizer assim, de bom convívio entre profissionais, né? Entre profissionais, entre clientes, entre autoridades. Então, basicamente, para a gente tentar dar um tom mais prático para a questão, os advogados hoje são submetidos ao Tribunal de Ética. Como funciona isso? Qualquer pessoa, Carol, inclusive, se nesta linha, se você quiser fazer algum questionamento ou alguma apara aí para a gente tomar o rumo que você deseja, fique à vontade, doutora Juliana também. Mas, basicamente, o que ocorre é o seguinte: as queixas à ordem chegam através das chamadas representações. E essas representações são as reclamações que tanto uma autoridade quanto um particular, contra outro advogado, o seu cliente ou um outro advogado, pode formular uma queixa, uma reclamação contra você na OAB. E agora, eu tenho uma representação contra mim, como é que funciona? Então, e baseado no quê? De onde que se tira uma reclamação contra o advogado? Não dá para se inventar alguma conduta contra o advogado. Exemplificando, quando eu presidia ainda a Comissão de Ética da OAB de São Bernardo, certa vez eu atendi um médico. Ele veio na ordem e queria formular uma reclamação contra o advogado. Eu falei, pois não, o que aconteceu? E ele tirou do bolso um cheque ainda na época, um cheque, hoje quase não se usa mais, né? Mas ele tirou um cheque do bolso dizendo, olha, o advogado fez uma consulta comigo no meu consultório e me pagou com cheque sem fundos. Então, eu queria reclamar contra ele aqui na OAB. Eu falei, doutor, lamentavelmente, nós não temos como atendê-lo, porque essa conduta é do cidadão, não é do advogado no exercício da profissão. Então, começando por aí, o advogado precisa estar no exercício da profissão. Existem, claro, algumas exceções, e nós vamos chegar lá se o tempo permitir, mas, basicamente, as infrações estão ligadas ao exercício profissional. Então, quando alguém tem alguma queixa, essa queixa tem que estar enquadrada aqui dentro da lei que eu mostrei agora há pouco para vocês, que é o nosso Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia contém, que é a nossa famosa Lei 8.906, que é a maior guardiã do advogado, está aqui, a Lei 8.906, que dá todas as nossas obrigações, nossos deveres, mas também os nossos direitos. E como eu disse no início, é impossível defender alguém ou o direito de alguém se eu não conheço os meus próprios direitos. Isso acontece muito com as prerrogativas, que também foi um importante tema desse trabalho. Pois muito bem, dentro do Estatuto nós temos um mini Código Penal, vamos dizer assim, do advogado, que está no artigo 34 da Lei 8.906. Este artigo 34, ele trata ali, ele elenca todas as condutas que são tidas como infrações disciplinares. Então, para os senhores terem uma ideia, basicamente, nós começamos. Constitui infração disciplinar, são vários incisos, mas começa, um exemplo, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Então, um exemplo aqui. O advogado que foi suspenso do exercício profissional pela própria OAB por uma infração disciplinar, ele está impedido de exercer a advocacia. Se ele, então, se atua como advogado, ele está praticando outra infração disciplinar. Então, esse é um primeiro inciso, tem vários. Dentro desses incisos tem todo tipo de comportamento, como causar prejuízo ao cliente, não se portar de forma cordata com colegas, com autoridades, e até aquelas mais graves, que são
a padrão, infelizmente, que acontece muito, se apropriar indevidamente de valores de cliente. Isso é uma mancha que a advocacia tem. Eu estava dizendo que uma das grandes manchas que nós temos na advocacia é essa questão aí justamente da apropriação indevida de valores. E a OAB tem sido absolutamente rigorosa ao longo do tempo com esse tipo de conduta. E quando eu digo uma mancha, o conforto que traz a mim é que a esmagadora maioria da advocacia é correta. Isso os números mostram. Então, vocês vejam que, por exemplo, na região do ABCDMR, que nós temos hoje quase 18 mil advogados inscritos, nós temos algo em torno hoje de 2.400 processos em andamento. Aí você fala, nossa, mas é bastante, quase 20%. Só que desse total, muitos, eles são 3, 4, 5 do mesmo advogado. Então, isso cai consideravelmente. Então, por isso, eu estou dando um exemplo da nossa região aqui, porque a nossa região, do ABCDMR, ela foi o primeiro Tribunal de Ética e Disciplina descentralizado na história da OAB de São Paulo. Nós tínhamos o Tribunal de Ética e Disciplina que ficava só na seccional, para o estado todo. Em 1999, ainda na gestão do doutor Aprobato Machado, ele foi pioneiro nisso e ele criou a descentralização dos tribunais de ética por região. E a região do ABC foi a piloto. E eu fui relator nesta primeira turma. Então, eu sempre, com a minha vida envolvida no Tribunal de Ética, eu tenho muito carinho por isso, porque nós começamos esse plano piloto dentro da nossa região. Por isso que eu menciono muito ela, mas esses números, eles refletem uma média do que é no estado todo e no Brasil afora. Quer dizer, a maioria dos advogados anda bem, anda corretamente. Mas, quando o advogado, então, não anda corretamente, ou porque ele se apropria do dinheiro, ou porque ele causa um prejuízo... Como é que ele pode causar um prejuízo ao cliente? Não é simplesmente perder a causa, isso faz parte do jogo. Ganhar ou perder a causa faz parte do trabalho do advogado. Nem só de vitórias vive o advogado, evidentemente. Então, o prejuízo causado pelo advogado normalmente pode acontecer pela imperícia, pela, às vezes, irresponsabilidade, né? Um exemplo prático. O advogado é contratado por uma reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista tem o prazo de 2 anos para ele entrar depois que ele sai da empresa. Ele contrata o advogado segura isso na gaveta e esquece. Atinge o prazo prescricional. O cliente perdeu o direito de ajuizar a reclamação trabalhista porque o advogado foi inerte. Isso é um prejuízo gravíssimo, uma culpa gravíssima do advogado. Então, naturalmente, se ele for à ordem e processar o advogado responderá sem dúvida alguma, fora a questão dos danos morais numa justiça comum. Então, porque a OAB ela não indeniza, não condena advogado a indenizar ninguém. A OAB apenas, tão somente, ela protege a seriedade da classe dos advogados. Portanto, ela pune o colega infrator dentro do nosso regramento, que está lá, eu disse para vocês no artigo 34 do Estatuto, dentro aquelas infrações, em seguida, nos artigos seguintes, temos as penas, ela pune ali. Fora isso, a indenização ele busca no judiciário comum, né? Na justiça comum. Então, é mais ou menos assim que funciona. A representação, quando ela é iniciada, o advogado, naturalmente, que a ordem recebe uma reclamação, o advogado é intimado para esclarecer, os chamados esclarecimentos preliminares. O advogado vai dizer, não, eu não fiz isso, ou foi assim, foi diferente. Como uma contestação comum, vai fazer a sua defesa. A ordem vai analisar aquilo, primeiramente. Se entenderem que é caso de instauração de processo, falando aqui de uma forma bem resumida, se ela entender que é causa de instauração de processo, ela instaurará um processo disciplinar, aí sim o advogado se tornará um réu num processo disciplinar. E aí ele responderá, tem direito a testemunhas, a prova documental, como qualquer processo. E tem um julgamento, né?
Então, muitas vezes, o advogado, e é importante mesmo que o advogado conheça, aliás, eu cumprimento vocês por essa iniciativa, porque muitos advogados não conhecem como funciona o procedimento disciplinar. E, às vezes, se perdem. Eu atendi a semana passada uma colega com 25 anos de carreira e que ela estava sendo processada no Tribunal de Ética por um determinado problema e ela simplesmente não sabia. Falaram para ela, fica tranquilo, isso não dá nada. E ela deixou rolar, a coisa foi com o advogado dativo e ela foi condenada. E depois ela estava em vias de ser suspensa do exercício profissional, quando então ela foi se dar conta da seriedade. E aí é muito difícil reverter numa situação quando você, em qualquer processo, se você não faz uma defesa eficiente, você fica difícil reverter depois, né? Então, por conta disso, é muito importante que ao primeiro sinal, veja bem, eu não posso dizer que ser representado na ordem seja algo normal ou corriqueiro. Eu, por exemplo, em 33 anos de profissão, eu nunca tive uma representação, felizmente, graças a Deus. Também não estou dizendo que ser representado seja um demérito mortal. Pode acontecer de um desentendimento cliente-advogado, ou de uma autoridade entender que o advogado cometeu alguma infração e iniciar-se um processo. E o processo está lá para demonstrar, para buscar a verdade. Então, vai ser apurado e o advogado, então, vai se defender de forma firme, séria, a contento, e aí o julgamento vai dizer quem tem razão. E como qualquer processo, estou contente, ótimo, não estou, recorro a todas as instâncias possíveis. A ordem tem isso. Ela processa o advogado, mas, evidentemente, como qualquer instituição, ainda mais a ordem dos advogados, ela dá toda a condição do advogado se defender e, ao final, se proclama o resultado. E, quando se tornar imutável essa decisão, aí sim ela vai ser executada. E qual seria a pena que o advogado, ou as penas a que o advogado está sujeito? Esse mesmo estatuto que eu falei, do artigo 34, que fala das infrações, os artigos seguintes ele trata das penas. E as penas de infração disciplinar na OAB, elas vão desde a censura até a exclusão dos quadros. Então, veja como isso é sério. A censura é aquele chamado puxão de orelha, né? Olha, está errado, não faça mais isso. A suspensão do exercício profissional, ela pode se dar por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado, eu já vou explicar. O tempo determinado, ela pode ser, o colega pode ser suspenso de 1 a 12 meses do exercício profissional. Isso está na lei. Porém, quando é causa de falta de prestação de contas de numerário recebido de um processo, o advogado fica suspenso até que preste contas daquele numerário. Exemplo, o advogado recebe um dinheiro num processo civil indenizatório, num trabalhista, ele recebe um dinheiro e ele guarda o dinheiro para ele, ele usa o dinheiro e ele não paga o cliente. O cliente descobriu. Claro que, como eu disse, a minoria faz isso, mas eu estou dando um exemplo para vocês entenderem essa questão da suspensão por tempo indeterminado. O advogado ficou com esse numerário, não pagou o cliente vai até ele e dá desculpas, não, porque está no tribunal, não, porque não sei o quê, enfim. A hora que se descobre, o advogado vai à OAB, a OAB começa um processo disciplinar. O advogado, ao invés de pagar, ele contesta, ele enrola, ele vai recorrer para ganhar tempo. Aí, lá na frente, ele foi condenado à suspensão do exercício profissional pelo prazo de X meses, até que satisfaça integralmente a obrigação prestando contas. Ou seja, se o advogado ficar 10 anos sem pagar, ele vai ficar 10 anos sem poder advogar. Então, esse é um dos casos mais extremos que nós temos na ordem, e em números de ocorrência, dentre aqueles que sempre estão desviando do bom exercício profissional, é um dos casos mais frequentes, infelizmente, né? O advogado, isso fica aqui, quando nós estamos falando com jovens advogados, um conselho, se me permitem, um conselho, muitas vezes eu vi bons colegas, bons profissionais, que, como toda pessoa, pode passar por alguma dificuldade.
financeira. Pode acontecer, com todos nós acontece, né? A menos que a gente tenha a alegria de nascer num berço de ouro, ou a virtude de encontrar um par que seja milionário, né? Nós podemos estar sujeitos a dificuldades financeiras. Pois muito bem, o advogado, que eu já vi exemplos, o advogado às vezes recebe um dinheiro e ele fala, puxa vida, eu estou meio apertado esse mês, eu vou dar uma segurada aqui, eu pago as minhas contas, quando entrar o segundo, eu pago o cliente, ele não vai nem notar. São questão de 15, 10 dias, aí não vai fazer diferença. Aí, quando ele recebe o segundo, ele vai, paga o primeiro, deu certo e assim vai. Só que uma hora ele pode se perder, e aí ele perde o controle. E aí é difícil retomar o curso. Então, se o conselho que eu dou, e eu não estou falando de verdade com o desonesto, porque esse não tem jeito. Eu estou falando com aquele que às vezes acha que, puxa, não vai acontecer nada, eu faço isso, é rapidinho, eu já resolvo. Não caia nessa tentação jamais. Porque se você perder o controle, você perde o seu bom nome, você perde provavelmente amanhã até a sua carteira, né? E um homem sem o nome, infelizmente, né, não é nada, né? Então nós precisamos, lamentavelmente, temos que muitas vezes passar pela dificuldade e esse dinheiro não é seu, não esquente na conta, recebeu já paga, preste contas de forma mais clara possível. Prestação de contas é aquele ato em que você e o cliente têm que ter assim de absoluta transparência e clareza, para que o cliente saia satisfeito falando bem de você. Eu aqui no nosso escritório, nós trabalhamos com muito processo trabalhista. E outro dia eu ouvi de um cliente aqui, a Marta faz muito processo trabalhista, e eu ouvi de um cliente aqui, puxa, doutor Uriel, eu vou dizer para o senhor, eu fico satisfeito, eu falo bem de vocês, porque eu nunca vi alguém que me explicasse tão bem como foi que chegou nesses valores e o que eu recebi, do que é, do que se referia. E eu fiquei muito feliz com isso, porque esse é o ápice do nosso trabalho. É o atingimento do objetivo. Você ganha a causa, você atende aquele cliente que é efetivamente o destinatário do teu trabalho, aquele que confiou em você, né? E ele sai feliz, não só porque ele ganhou a causa, mas porque ele sai de forma transparente com aquilo que ele entendeu o que aconteceu, ele entendeu o que ele recebeu, ele é partícipe no processo, quer dizer, ele sai ciente e satisfeito. Porque nessa hora não pode ficar dúvida. A dúvida é a grande inimiga, porque na dúvida, chega em casa, a esposa coloca um obstáculo, o vizinho pode falar, mas você, advogado, é tudo pilantra, viu? Você, acho que ele te enrolou. Se ele não está seguro daquilo que ele ouviu do advogado, que ele viu de documentos, não economiza mostrar documento, mostra a sentença, mostra cálculos. Seja claro para que o cliente entenda isso e saia satisfeito, né? Infelizmente, a nossa profissão, e é uma fama injusta, mas a nossa profissão carrega uma fama muito ruim. É uma fama injusta justamente por aquilo que eu falei. A grande maioria dos advogados é honesta, comprovadamente, numericamente. Só que a nossa fama, a fama que nos persegue, é uma fama de que nós somos, assim, enroladores, picaretas. Essa é a fama. O advogado criminal, ele é o associado ao réu, ao bandido. O advogado trabalhista é aquele que se vende para a empresa. Infelizmente, essa fama muitas vezes nos persegue. E cabe a nós, com o chamado testemunho, né, da nossa conduta, demonstrar que é diferente. Aqui não é assim. E como a grande maioria é assim, e como falar a verdade é mais fácil do que mentir, é muito legal que você preste contas de forma clara para o advogado para o cliente estar ciente daquilo que ele recebe. Então, basicamente, eu não sei se eu já me estendi muito no tempo, se ainda eu tenho mais tempo para falar. Basicamente, em linhas gerais, é assim o funcionamento do Tribunal de Ética e as infrações e as penas. Bom, passo a palavra para a doutora Juliana para fazer os comentários, tirar as dúvidas, enfim, fica à vontade. Obrigada, Carol. Doutor Uriel é um professor, na verdade, né? E eu queria, eu estava pensando aqui com a tua fala, doutor, e eu queria que o senhor me dissesse, dentro da sua experiência dentro do tribunal, tá? Quais são as infrações que a jovem advocacia
e na maioria das vezes por falta de conhecimento, ainda pela falta da prática, a falta da cultura ética nas universidades, na faculdade de Direito especialmente. Infelizmente, a gente trabalha com a lei, mas a gente sabe que matéria, né, como matéria mesmo, como disciplina, a ética, ela é pouco estudada, né, pouco até difundida, que muitos vêm daquele critério de ética e moral de dentro de casa, e, na verdade, numa carreira profissional, ela é específica ainda mais na nossa, né? Onde a gente não lida só com a vida, a gente lida, na maioria, com as questões de liberdade, com as questões patrimoniais. E aí entra naquele liame com os próprios conceitos morais e de dignidade pessoais de cada um, né? Quando a gente parte, então, nesse princípio, onde que o senhor pode, se tem como pontuar algumas questões direcionadas à jovem advocacia? A Juliana, olha, nesses anos eu tenho visto que os jovens, eles pecam aqui, então a gente poderia fazer um trabalho de conscientização para essas questões especificamente, tá? E a outra questão que eu queria aí mais uma aula, mais uma orientação, era sobre o trabalho de caráter preventivo, orientação e aconselhamento sobre ética profissional, que a própria turma, né, do Tribunal de Ética, uma das turmas, elas vêm com essa função como princípio da lei, mas coisa também que a gente pode falar com colegas de anos de carreira e que desconhecem como seria esse acesso, qual seria o objetivo e como que o jovem advogado pode se recorrer a esse benefício, né? Porque a gente lá, eu entendo que não tem só um caráter punitivo, mas tem um caráter mesmo de contribuição para a própria dignidade e credibilidade da advocacia. O que o senhor podia falar sobre essas questões para a gente aqui, para quem está começando, por favor? Oi, Juliana, nossa, você foi precisa, viu? Por isso que eu digo que o mundo será das mulheres. Vocês sempre conseguem achar aquele ponto em que o homem falha. Logo de cara você achou o ponto. Quando eu disse do caráter punitivo da OAB, eu me esqueci justamente dessa questão que você está levantando, a segunda questão, que é muito importante. A OAB realmente não tem só o Tribunal de Ética, não tem só o caráter punitivo. A ordem também tem uma seção no Tribunal de Ética, que é a chamada, conhecida como seção deontológica, né? Que é uma turma, e que essa turma ela está lá para atender justamente consultas, quando o colega tem dúvidas quanto à postura dele. Vou dar um exemplo prático aqui. O advogado sai da faculdade, vai abrir o escritório, ele tem condições financeiras de investir alto, então ele coloca uma placa que toma a frente do prédio todo. Ele pode fazer isso? Ele não pode? Esta sessão é apta a dizer para ele se ele formula uma consulta, ele protocola uma consulta e esta turma, então, composta hoje em São Paulo por 30 relatores, vai ser distribuído o processinho, isso é célere até. Eles vão analisar e eles vão dar a resposta a ele daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode fazer dentro do nosso código de ética. Então, foi muito, muito importante a sua intervenção, porque realmente ela não tem só o caráter punitivo, né? Se bem que assim, você ficou de boazinha e eu de bicho-papão, né? Eu falei só da punição e você falou do apoio. Mas é verdade, eu me penitencio, realmente nós temos essa questão que é muito importante. É uma orientação, sobretudo para o jovem advogado. Então, é isso. Nós temos essa sessão na turma, no Tribunal de Ética, que é a sessão de consultas de condutas que são passíveis de punição ou não, para que o advogado, antes de fazer, pergunte para não ter o risco de ser aí enquadrado amanhã em alguma infração disciplinar. A outra pergunta que você me fez, com relação às infrações mais comuns, eu acho que, basicamente, eu tenho visto na jovem advocacia, às vezes, e não é nem maldade, mas é aquilo que você fala, é o desconhecimento, na maioria das questões que a gente percebe, o advogado, no afã de pegar um cliente novo ou de ser contratado para o cliente, ele simplesmente ignora que exista um outro profissional atuando.
E isso é um ponto muito caro para a advocacia. Nós chamamos de atravessar procuração. Como é que funciona isso? Na prática, eu, Uriel, tenho um cliente, estou trabalhando no processo dele há 5 anos. Eu mesmo, e é verdade, eu ligo para o cliente, basicamente, quando eu tenho alguma novidade. Tem advogado que talvez tenha aí uma postura mais, vamos dizer assim, mais marqueteira do que a minha. Toda hora ele liga, tudo bem, como está? Vamos tomar um café. Doutor, não tem novidade ainda, mas ótimo, é uma postura. Basicamente, eu não tenho essa postura, porque no meu início de carreira, eu queria agradar muito o cliente, e uma vez um cliente falou, doutor, o senhor liga, eu fico já achando que resolveu a coisa, o senhor está ligando só para falar oi. Então, eu parei com isso. Eu ligo quando realmente eu tenho alguma coisa para falar. Então, e às vezes o processo demora. Às vezes não, o processo demora. E aí, às vezes, até parece que às vezes, né? O processo demora. E aí o cliente, então, fica sem o contato comigo. E aí ele, descontente, ele começa a perguntar para todo mundo que ouve falar que é advogado, ele começa a perguntar, escuta, eu tenho uma causa, mas meu advogado não fala nada. Então, isso acontece. O seu vizinho que está no primeiro ano da faculdade de Direito, ele vai no vizinho. Você está fazendo Direito? Então, eu tenho uma causa. Aí ele está no baile de formatura, ele vê, aquela mesa lá, meu amigo é advogado, escuta, vamos tomar um café aqui, vai tomar uma cerveja. Escuta, eu tenho uma causa. Quer dizer, ele começa a consultar todo mundo para perguntar da causa dele. Né? E agora, ainda mais com o processo eletrônico, que ele olha todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, para saber se o processo dele andou. Então, ele fica assim, achando ou supondo que o advogado esteja fazendo alguma coisa errada. Aí ele vai, consulta um advogado. E o advogado, no afã de ter um cliente novo, ele fala, deixa que eu olho para você. E ele vai olhar, e aí ele começa a se arvorar como um julgador do trabalho do colega. E aí ele começa, não, veja bem, ele alegou isso, mas eu não alegaria, eu achei que foi uma bobagem, eu alegaria aquilo. Não, veja bem, aqui eu acho que você vai ter um prejuízo, eu acho que você vai perder a causa. Ou se perdeu porque o advogado errou. Quer dizer, ele começa a incutir na cabeça do cliente. O cliente já está descontente. Não com o advogado, mas com a demora do processo. Tudo é culpa do advogado. Aí ele vê esse outro cidadão. O novo é sempre mais atraente, né? Aí ele vê esse advogado novo falando coisas que ele gostaria de ouvir. Aí ele fala, eu vou te contratar. O advogado acerta com ele, coloca uma procuração no processo e começa a atuar sem nem dar satisfação. O cliente revoga o mandato, ele protocola a revogação, junta a procuração dele, começa a trabalhar e o advogado que trabalhou por anos fica a ver navios. Então, essa, Juliana, é uma das coisas que eu mais tenho presenciado, sobretudo na jovem advocacia. Né? Infelizmente, eu acho que nós temos esse espaço aqui é justamente para a gente trazer uma palavra de exemplos aí para os jovens advogados. A ética, ela não envelhece, ela não fica ultrapassada ou demodê, ela é sempre moderna e legal. A ética o seu processo está sob o patrocínio da doutora Juliana, então o senhor tem que acompanhar com ela. Mas ela não me dá atenção, não. Então, o senhor liga, o senhor vai ao escritório, o senhor conversa com ela. O senhor tem advogado. Porque a gente tem que partir daquele princípio, e ética é muito bom senso, né? Eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Então, o conselho é esse. Aí se vai lá, não deu certo, o advogado se desentendeu, ou o advogado realmente já está cansado, não quer. Aí sim, bom, ele concorda em sair, então ele subestabelece o processo para mim, e aí eu, então, assumo a causa dali para frente. Quer dizer, com a ciência, com respeito ao trabalho dele, lembrando que se houver honorários a receber, o subestabelecimento é o marco divisor daquilo que ele terá direito a receber do que eu terei daqui para frente. Tudo dentro de um respeito e de uma consideração ao trabalho de colegas passados, né?
Então, isso é uma das coisas que acontece muito, muito, né? E também tem, assim, reclamações injustas, né? Hoje, por exemplo, aliás, por uma grande coincidência, hoje me ligou. Outro dia eu fiz uma audiência e uma das testemunhas pegou meu telefone e hoje ele me ligou. Ô, doutor, eu queria fazer uma consulta para o senhor, porque a nobre causídica, ele começa assim o cliente, porque a nobre causídica que eu contratei, ela me lesionou. Ela não lesou, ela lesionou. Já achei engraçado o termo, né? Assim, eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Não, porque ela entrou com a execução da sentença, não me falou nada. Eu falei, puxa vida, mas o que aconteceu? Não, está aqui, mandou a cópia para mim. A advogada nada mais fez do que entrar com cumprimento de sentença para receber as verbas de sucumbência que ela tem direito. E ele falou, não, porque eu quero ir na UAB, eu quero ir no Ministério Público. Eu falei, querido, mas o que você vai fazer lá? Me explica, porque eu também quero entender. A advogada trabalhou, ganhou a causa, está executando verbas de sucumbência. Verba de sucumbência, para os nossos colegas novos, é aquela verba que o juiz condena a parte perdedora a pagar, que seria isso, por lei, é do advogado, a menos que conste em contrato, é do advogado. Então, além dos seus honorários contratuais, você tem as verbas de sucumbência, que a parte contrária paga quando perde a causa. E o advogado estava nada mais, nada menos do que recebendo os honorários que lhes são de direito, né? E aí, por conta disso, ele estava inconformado que ela estava fazendo isso e não falando para ele. Mas ela não tem que falar mesmo, é dela. Então, mas normalmente essa questão, e o advogado, doutora Juliana, Carol, o advogado jovem, essa que eu falo no afã de entrar com procuração em processo, muitas vezes ele simplesmente ignora por completo que tem um profissional trabalhando. E isso, e eu digo lá quando eu presidi o Tribunal de Ética da nossa região aqui do ABCDMR, a gente até já ria, porque sabia. As causas que mais irritavam os relatores eram representação de juiz e promotor contra advogado e esse tipo de atravessar a procuração, né? Então, essas são as que mais irritavam. Aliás, a doutora Marta, a doce doutora Marta, que a Carol falou aqui, era relatora comigo lá. E a Marta era uma das mais efusivas na defesa dos colegas. Quando ela via uma situação dessa, ela sempre queria dar uma pena mais do que devia para o colega que atravessou a procuração. Como você pode fazer isso? Como você pode desrespeitar o trabalho de um colega que está lá há anos a fio, aguentando o mau humor do juiz, o mau humor do promotor, o cliente chato perguntando toda hora, todas as peças, idas e vindas do fórum, e, de repente, vem um esperto, entra com a procuração e levanta o dinheiro, né? Então, isso realmente é muito, muito sensível à advocacia. Então, novos colegas, nunca façam isso. Sempre respeitem o trabalho do profissional que os antecede. Sempre, todo processo tem um advogado. E se tem um advogado, ouça-o primeiro antes de tomar qualquer atitude, de entrar com procuração por cima. Respeite o colega que também está trabalhando, para que amanhã você também não sofra com isso, né? Então, essa eu acho que é a infração que mais fala alto para nós na OAB, digo, praticada pelos jovens advogados, é essa daí, é o entrar com procuração em processo alheio. Posso fazer mais uma perguntinha, Carol? Posso fazer, doutora Ariel? Tá ótimo o papo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, com essa nova realidade, né, de todos os processos digitais e os jovens advogados que têm mais acesso do que aqueles advogados mais experientes e mais paciência também para lidar com o meio digital, a gente teve várias discussões acerca das divulgações, né, nos meios digitais. Então, seria a questão de marketing, publicidade, que já é tratada e já vinha aí ao longo, desde 94, tratado aí de uma outra visão pelo tribunal, né? E em 2020 aí nós tivemos o surgimento de uma resolução que trouxe o termo de ajustamento de conduta. O que o senhor pode falar sobre esse termo? Onde ele seria aplicado hoje? Se seria uma espécie, dentre as formas de punição, né? Seria uma espécie de censura ou não chega a ser uma punição?
como isso é tratado pelo tribunal? Vamos lá. A questão do termo de ajustamento de conduta na verdade, uma inovação da ordem. Eu vejo como ela é exatamente a cópia, se você analisar, para quem principalmente faz direito penal como eu, é uma medida despenalizadora, né? Então, é equiparado à transação penal na ação penal, né? Ou seja, a transação na ação penal ela é feita na chamada lei dos delitos de menor potencial ofensivo, não é isso? Então, na nossa instituição, o TAC é a mesma coisa. E o termo de ajustamento de conduta, ele cabe em infrações apenas e tão somente que sejam apenadas com pena de censura. Então, não é qualquer infração que cabe o TAC, é apenas em casos de apenados com censura. E como funciona isso? Aliás, eu sou crítico um pouco da forma como foi feito, mas aí é uma questão mais técnica, mas respondendo a sua pergunta. Hoje, o advogado, essa medida despenalizadora, ela vem para diminuir um pouco a carga sobre o advogado. A verdade é essa. Eu acho que neste ponto a ordem andou bem. A forma é que eu não gosto muito. Porque o que acontece? O advogado cometeu, por exemplo, uma das infrações que tem apenada a pena de censura, que naturalmente são infrações de menor potencial ofensivo, né? Porque senão seria uma pena maior de suspensão, de exclusão, enfim. O advogado, ele é chamado, se ele é primário, dentro da ordem, bons antecedentes, é a primeira infração, primeiro processo disciplinar, ele é chamado a fazer o termo de ajustamento de conduta. Em outras palavras, é a transação penal. Ele fez o termo, ele fica por 3 anos com o processo sobrestado. Se ele tiver que seja uma reclamaçãozinha que ganhou número na OAB, cai aquele sobrestamento e o processo começa a andar sem prejuízo do novo, né? Então, aí ele teria os 2 processos. Do contrário, esse TAC veio para isso, para atingir aquela advocacia que muitas vezes, por desconhecimento do artigo 34 do nosso estatuto, ele cometeu uma infração e aí é coisa pequena, então a OAB é meio que, vamos deixar disso, eu te dou uma chance. É basicamente isso que é o termo de ajustamento de conduta. E ele pode ser oferecido, e aí vem a minha crítica, ele pode ser oferecido a qualquer tempo. Então, o advogado não é como no processo criminal, que o juiz tem um momento pré-determinado para oferecer a transação penal. É a qualquer tempo. Quer dizer, o advogado, advogado, cá para nós, advogado é um ser vaidoso, né? Nós somos vaidosos. E nós somos da briga, do conflito. Nós somos treinados para o conflito, né? Briga no bom sentido, no conflito. Nós somos treinados para o conflito. Então, quando alguém te representa, você quer mostrar que você está certo. É natural do ser humano e, sobretudo, do advogado ao cubo, né? Então, o advogado quer mostrar que está certo. Então, ele vai se defender. A hora que ele for condenado, que ele perdeu, agora eu quero TAC. E pode. A OAB não pode recusar. Então, essa é a crítica que eu faço ao Instituto. Deveria ter um tempo determinado, não pagar para ver, né? Eu não pago como na transação penal. Eu não vou pagar para ver, eu faço a transação. Agora, depois que eu já fui condenado a fazer a transação, me parece que ela perde um pouco o sentido. Mas é assim que funciona. Nós temos que respeitar a resolução que aí está. Mas essa é a função do TAC, o funcionamento do TAC. Obrigada, doutor. Carol, mais alguma coisa? Está satisfeita? Bom, agora a gente passa para as considerações finais, né? Ju, suas considerações aí sobre o TED, sobre as questões de ética para a jovem advocacia, para a advocacia, e falar sobre o painel. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar esse trabalho, esse projeto, Carol. A Carol que está à frente aí, fazendo um serviço maravilhoso com a jovem advocacia. Ela é nossa musa inspiradora, né?
ela traz exemplos, a gente desenvolve ideias que é fantástico. Então, parabéns em primeiro lugar. Doutor Uriel, parabéns. Foi uma aula maravilhosa essa que eu tive hoje e vou guardar para a vida mesmo e quero trazê-lo a Piracicaba para falar pessoalmente em alguma oportunidade para que os jovens aqui tenham essa possibilidade de dar-lhe um abraço, né? Uma coisa pessoal. E, na verdade, eu entendo, quando eu comecei, né, na advocacia, alguns poucos anos, o tribunal, quando falava em tribunal de ética e disciplina, a gente via como caráter, como se fosse um tribunal do júri mesmo. O jovem advogado, eu, na minha época, como jovem advogado, entendia que ele era aplicado para aquelas questões mais ofensivas, onde só havia colega bandido de fato, né? E no curso desse tempo e desses anos todos, eu tive, inclusive, experiência onde eu posso dizer que a falta de entendimento, seja nossa, na qualidade de advogado, em lidar com o cliente, ou seja, do cliente, ou mais ainda, quando a gente vê um colega que, de fato, atravessa o processo de um outro advogado, sem entender, sem simplesmente pegar o telefone e falar, olha, doutor, eu estou aqui com um cliente seu, ele está com algumas dúvidas, pode, por gentileza, me ajudar a solucionar, esclarecer ou conversar melhor com o cliente? Eu acho que essa experiência, na verdade, essa atitude que é o dever de urbanidade aí entre nós, colegas, né? Eu acho que isso deveria ser o primeiro passo para qualquer colega que se pega numa situação como essa. Exceto aqueles casos que a gente pode verificar que é crime mesmo, né? E aí, quando a gente precisa orientar o nosso cliente, olha, você está de fato caindo num determinado golpe aí de algum colega, a gente precisa alertar até que procure as autoridades próprias, não só o Tribunal de Ética, para poder solucionar a questão. Mas eu acho que esse trabalho, ele vem, eu acho que talvez essa resolução de 2020 venha com esse objetivo, né, para que torne essa coisa não tão punitiva, mas de fato informativa, e a gente deveria levar essa cultura, né, Carol? Levar essa cultura de que a lei existe, a norma existe, a experiência existe, e que devemos procurar por essa informação antes de cometer o equívoco, né? Porque depois, com a pena de suspensão, carregar lá um carimbo na nossa carteira de identidade profissional, que o pessoal não sabe, mas é por isso que nós temos nossa brochura, e esse carimbo, de uma certa forma, ele vai pesar ao longo da carreira. Então, acho que procurar essa informação antes é o mais importante. Então, as turmas deontológicas, né, as turmas de consulta, deveriam, de fato, publicar e ser mais difundida, e, com isso, trazer aí essas informações para a jovem advocacia, para que comecem com o pé direito e com mais tranquilidade, né? Para a gente saber, de fato, onde a gente está pisando e qual a melhor forma de atuar aí nas diversas áreas do direito. Então, eu quero agradecer, Carol, agradecer doutor Uriel, a doutora Marta, que nós falamos um pouquinho antes, e obrigada pela oportunidade, e é isso. É só esse agradecimento todo que eu tenho que fazer, e parabéns pelo trabalho. Quero muito agradecer a sua presença aqui, Ju, pela amizade, pelo carinho, enfim, pelas palavras de apoio, principalmente de apoio a esse projeto que é diferenciado, é inovador, trazido pela ESA. E agora eu passo a palavra para o doutor Uriel para suas considerações. E para a mensagem também para a Jovem Advocacia. Oi, Carol, obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a doutora Juliana, porque foi muito, muito salutar, muito agradável esse papo contigo, ainda que virtual, e eu vou aceitar esse convite, com certeza, de Piracicaba, né? Aliás, na época que eu era conselheiro da Ordem, eu tinha um grande amigo aí, que era o Odinei Assarice. O Odinei era meu grande amigo, grande companheiro do conselho e um grande parceiro mesmo. Esse foi nosso presidente aqui em Piracicaba. Então, o Odinei mora no meu coração, eu gosto muito dele. Aliás, o dia que você encontrar com ele, pergunta se ele ainda tem a pimenta que eu dei para ele. Ele falou que gosta de pimenta, eu levei uma pimenta que a Marta fez, que é fortíssima. E ele adorou a pimenta. Vou perguntar, sim.
Mas então eu assim, com certeza eu tenho muito prazer em falar sobre esse tema e sempre estar com gente é muito bom, com advogado mais gostoso ainda porque a gente fala a mesma língua, né? Então, com certeza um dia estaremos juntos, vai ser uma grande alegria, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí também. Carol, eu quero também te agradecer pela honra que você me trouxe aqui de poder falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, poder estar aqui com você também é um prazer. Você que é uma pessoa que realmente, eu sempre digo isso, a gente tem um carinho muito grande. Eu vou contar para a Juliana. A Carol, ela é jovenzinha, mas imagina, ela veio mais jovenzinha ainda para a advocacia. E nós apelidamos de OA Baby, né? Então, a nossa OA Baby aí, eu não podia deixar de falar, Carol. Nossa OA Baby. Essa eu gostei. Então, nós temos um tremendo carinho por você, não é de hoje, né? Um respeito, porque você é uma jovem, pequenininha, mas é uma grande mulher e uma grande profissional. Então, eu quero, assim, também te agradecer, te cumprimentar por esse trabalho. Aliás, esse trabalho de cuidar da advocacia, Carol, merece todos os nossos aplausos, porque se eu tivesse esse material quando eu comecei, ia ser muito mais fácil para mim, com certeza absoluta. Eu aprendi muita coisa na marra. Então, esse trabalho que você está fazendo agora, você está olhando para o jovem advogado, para aquele que está começando, cheio de dúvidas e dificuldades. Aliás, muito mais dúvidas do que respostas, né? Então, é muito importante, eu cumprimento você pelo trabalho. E é isso, me coloco à disposição sempre que for preciso, estou aqui, é um tema que eu gosto, estou aprendendo, como todo dia a gente aprende na advocacia e nas coisas da OAB, e é um tema que não dá para esgotar em tão pouco tempo, né? A gente tinha tanta coisa para falar das exclusões de advogados, que são tristes episódios, mas que no conselho, quando eu estava lá, era absolutamente corriqueiro. Toda a sessão mensal nós tínhamos dezenas de exclusões por colegas que não andaram bem aí de forma muito grave para chegar nesse ponto, né? Nós temos a questão também da deontologia, que é interessante também aprimorar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Nós temos a questão do provimento da publicidade recente também, que é uma coisa tão importante para a advocacia, foi uma abertura de caminhos, uma advocacia tão fechada como era, né? Então, a gente deve cumprimentar os gestores que têm trazido essas inovações para a ordem, e é isso. Me coloco à disposição, foi muito, mas muito prazeroso estar aqui com vocês. Agradeço demais a disponibilidade de vocês, o tempo e aceitar o convite de participar desse projeto que como eu falei, é inovador, é diferente, é trazer para o jovem advogado, para o advogado que é jovem há mais tempo, o que ele não aprendeu na faculdade, da visão das pessoas que têm mais conhecimento, que têm a real vivência para a jovem advocacia e fazer essa interlocução. Então, assim, muito obrigada a vocês, estou à disposição, estamos à disposição, e espero que possamos desenvolver mais projetos juntos. Quero agradecer demais a todo mundo que está assistindo, continua assistindo os nossos painéis aqui, sempre com muito conteúdo e muito carinho feito para vocês.